Olá, começa agora aqui na Record News para todo o Brasil o Inova 360 Startups. E no Momento Batalha das Startups, Marcos Marques. KPIs são números que são vitais para uma startup ou para um negócio. Números que têm que ser monitorados. E um super podcast com Café com o Comprador. A categoria que está sendo muito questionada e muito cobrada no momento que a gente tem vivido é a questão da logística, transporte. E tem também o Inova Inspira com Ravissani. Certa vez, um professor com uma nota de R$200 na mão perguntou para a classe: quem quer essa nota? Nós vamos agora com o Inova Radar. Em breve, os consumidores brasileiros passarão a ter ao seu dispor um total de 26 soluções inovadoras de seguros massificados. A SUSEP, órgão regulador do setor, colocou em andamento a segunda edição do seu sandbox regulatório. Serão selecionados 15 projetos que irão se somar aos 11 aprovados na edição inicial. Os novos diretores destacam entre os desafios iniciais da nova gestão compreender os impactos do novo marco legal das startups na universidade e também fortalecer a governança da Inova, a fim de expandir as oportunidades de intenção entre a Unicamp e o setor produtivo. As inscrições vão até 24 de julho pelo Hot Site ou www.hotmatchchallenge.com. Podem participar projetos inovadores em tecnologia, educação e empreendedorismo em todo o Brasil. A empresa vai selecionar até 6 startups que vão receber ao todo um aporte de R$2 milhões para acelerar vencedores. Melhoramento genético permite redução na etapa de hidrólise durante a produção de biocombustível. A gente vai agora com o Momento Batalha. No Momento Batalha de hoje, iremos entender o que é KPI e quais as suas funcionalidades. Segundo dados da edição recente da Content Trends, empresas que acompanham periodicamente as suas estratégias se dizem 50% mais bem-sucedidas do que aqueles que não fazem o mesmo. É sobre isso que nosso mentor em startups, Marcos Marques, irá nos explicar hoje. KPI, Key Performance Indicator, traduzindo para o português, indicador-chave de resultado. KPIs são números que são vitais para uma startup ou para um negócio. Números que têm que ser monitorados. São indicadores-chave de desempenho. Como, por exemplo, numa startup, o NPS, que é a satisfação, o CAC, a taxa de crescimento, que é o growth rate, a margem de lucro, a retenção dos clientes, o índice de churn, ou seja, de perda de usuários. Então, todo negócio precisa de uma cesta de indicadores, de uma cesta de KPIs, porque indicador indica como algo está. Então, se você acompanha, por exemplo, o seu indicador de receita mensal recorrente, ao olhar para o número, você percebe, o número indica como que você está. Se a sua receita mensal recorrente está crescendo ou diminuindo. Então, toda empresa precisa de indicadores, de KPIs. E o desafio é para você que tem uma startup. Que tal subir no ringue aqui do nosso reality show para mostrar para o Brasil inteiro que a sua startup está pronta para fazer grandes negócios? As inscrições para a segunda temporada já estão abertas e o desafio é: você vai subir no ringue ou vai jogar a toalha? Faça a sua inscrição agora mesmo. E agora a gente vai com a Inova Inspira. Certa vez, um professor com uma nota de R$200 na mão perguntou para a classe: quem quer essa nota? Todo mundo respondeu: eu. Então ele pegou a nota, jogou ela no chão, pisou nela e novamente perguntou: e agora, quem quer? E todo mundo: eu. Então mais uma vez ele jogou lá no chão, pisou mais ainda, sujou ela inteira e perguntou pela terceira vez: e agora, quem quer a nota? Ninguém mudou de opinião e todos gritaram: eu. Foi aí que o professor olhou nos olhos deles e disse: estão vendo, meus alunos? Esta nota está pisada, amassada, suja e mesmo assim todos querem ela. Por quê? Pois apesar de tudo isso, ela continua tendo o seu valor. Quantas vezes você já não se sentiu magoado, pisado, humilhado? Não se esqueça
que o seu valor não muda. Nossa nota vale muito, muito mais do que R$200. Jamais se esqueça do seu valor. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas na sequência tem mais Inova para você. Fique ligado. Estamos de volta aqui na Record News com a Inova 360 Startups. Bora agora para o nosso podcast. Lembrando você que o conteúdo na íntegra do podcast está à sua disposição nas plataformas digitais. Aqui na TV eu mostro para você os melhores momentos. A categoria que está sendo muito questionada e muito cobrada no momento que a gente tem vivido é a questão da logística, transporte. Os custos estão super pressionados, a gente tem uma dificuldade enorme de prestação de serviço do ponto de vista de produto, mecânico, veículos, mão de obra e assim por diante. Então, é uma categoria muito pressionada. Se a gente não tiver uma visão de ganha-ganha entre as empresas, todos perderão. Então, o objetivo central é criar essa conexão entre as empresas de maneira positiva, não de maneira... Imperativa, né? Exatamente. E você consegue fazer compra conjunta entre as empresas? Você chega nesse nível? Ou você só recomenda e eles fazem se quiserem? Não, nós temos várias atuações. Eu vou tentar separar do ponto de vista técnico. A primeira atuação... Nós temos, sim, compras conjuntas. Então, por exemplo, a gente faz uma contratação de serviços financeiros que pode ser uma negociação conjunta. Por exemplo, uma venda de folha de pagamento. Isso nem sempre é direcionado para o departamento de compras, isso fica muitas vezes na controladoria, mas a gente consegue criar essa conexão. A compra de material de escritório pode ser um item trabalhado em conjunto. Compras relacionadas a equipamentos de tecnologia, notebook, pode ser uma compra conjunta. Agora, existem certas categorias, por exemplo, transporte, ela pode ser conjunta, mas não necessariamente por conta das características de cada segmento. Então, eu creio que nós, do departamento de compras, temos que ter a sensibilidade para entender a ponta. E a ponta é o nosso cliente interno, né? Entender o que faz sentido para eles. Uma outra categoria que eu acho que é bastante sensível e que pode ser feita conjuntamente é plano de saúde. É uma conta que normalmente explode dentro das companhias e isso pode ser trabalhado conjuntamente. Agora, uma agência de publicidade não necessariamente, porque cada empresa tem uma expectativa de colocar sua marca em evidência, a maneira como vai colocar, e a gente sabe que as agências de publicidade têm as suas características e seus modos de atuação. Sim. Então, não é uma resposta única, viu, Douglas? Por isso que o profissional atual tem que estar muito atento. Sim. Aquela metodologia que nós tínhamos no passado, o departamento de compras faz 3 cotações, né? Isso acabou, passado, cara. Né? Isso acabou. O cara que pensar dessa forma não sobrevive num ambiente tão competitivo e com tantas variáveis. Então, não é uma resposta única. Muito bom. Pegando esse gancho, né, do comprador que precisa mudar, precisa pensar diferente. A área de compras ela evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente passou ali daquela época de 80, 90, quando a tecnologia começou a despontar aqui, mas os processos eram muito burocráticos, né? Depois chegou a internet, a gente migrou para um processo eletrônico. E agora, cara, esse tal do 4.0 aí é verdade ou não? O que você me conta? Não, é uma verdade, vem para ficar. Eu costumo dizer que o departamento de compras ele tem 3 principais pilares. O primeiro pilar são as pessoas, naturalmente. Um segundo pilar são os processos, políticas, governança. E o terceiro pilar é a tecnologia. Então, a tecnologia pode ser invertido dependendo da maturidade das empresas, mas sempre as pessoas virão primeiro. Você pode instalar um processo de tecnologia e depois criar a política, ou pode criar a política e depois instalar um processo, ou uma terceira fase, andar isso em paralelo. Então, você tem esses 3 pilares que fundamentam o departamento de compras, ou de suprimentos em geral.
A questão de tecnologia, ela vem para ajudar. Eu já trabalhei em empresas que gerenciavam ou negociavam 1,5 a 2 bilhões de reais com 5 compradores, 3 compradores. Por que isso é possível? Por conta de um sistema, de uma tecnologia que possa eventualmente apoiar nesse processo de transacionalidade, reduzir a transacionalidade e fazer com que o departamento seja mais produtivo. Eu já trabalhei em empresa que precisou de 30 compradores para comprar $500 milhão 500 milhões de reais. Então, é um processo que vem para ficar. A empresa que não olhar isso com lupa, ela tende a morrer, o departamento de compras vai ficar ineficiente, vai ficar burocrático e vai se tornar um departamento que os outros departamentos não quererão estar próximo a ele, porque ele vai se tornar um departamento burocrático. E o mundo não está mais burocrático. Não, né? Já passou essa época, né? Renato, antes da gente passar por uma vertente aqui um pouco mais operacional das compras, eu queria ainda te fazer mais umas perguntinhas aqui com relação à sua atuação hoje dentro do banco de investimentos, né? Eu queria que você contasse aqui para o nosso público o que você, como um head de compras ali, né, a tua equipe, a galera que trabalha ali contigo, quais são as alavancas que um banco olha, né, para ser explorada dentro de uma área de compras? Eu acho que se a gente conseguir levar isso para o nosso público aqui, a gente fica feliz. Você consegue dividir isso com a gente, cara, por favor? Sim, consigo. O que um banco de investimentos... E eu não vou ficar vinculado só ao banco de investimentos. Eu acho que as grandes empresas, incluindo o banco de investimentos aí nessa minha resposta. O que se espera de um profissional é um profissional capaz de se posicionar de maneira madura, criando uma conexão com a sociedade, porque hoje as nossas empresas se preocupam e preservam muito a questão da imagem. Então, ter um departamento de compras que crie conexão com empresas sustentáveis, empresas éticas, empresas que realmente trabalham em prol da sociedade, é um fator primordial, seja dentro de um banco de investimentos, seja dentro de uma grande organização. O banco de investimentos coloca uma lupa ainda maior por conta da questão financeira. A gente não pode deixar de observar que um banco de investimentos vive em função de ter uma sociedade melhor, mas vive em função de resultados também. Uma coisa conecta a outra, uma coisa empurra a outra para frente. Se você não tiver um departamento de compras voltado a resultados, voltado a valores, a gente tem falado muito a governança, a sustentabilidade, as questões sociais. Se o departamento de compras não tiver uma visão ampla, isso gera um problema para o seu contratante, né? No caso aqui, como exemplo, eu estou trazendo o banco de investimentos. Então, se eu pudesse dar uma mensagem para todos os nossos parceiros, Douglas, pessoas que estão nessa área e que estão buscando se aprimorar, continue se aprimorando, porque a gente vai precisar de profissionais cada vez mais capacitados. O mercado está exigindo isso, as empresas estão exigindo isso. Mas não deixe de avaliar a sua postura, a sua forma de conduzir os negócios de maneira transparente e ética e realmente olhando como um todo, não só para o resultado financeiro. Boa. Fica a dica, hein, comprador? Vamos dar uma mudada aqui agora. Claro. Vamos falar de perfil de comprador, né? Você está falando aí de 4.0, novo momento, tecnologia. A gente tem um termo muito legal que a gente usa, que é o termo de tecnologia disruptiva, processos automatizados. E o comprador, cara, como é que ele encara essa Ferrari aí na mão? Como é que ele precisa fazer um curso para dirigir isso, ou ele dirige sem fazer curso? Como é que é isso, cara? Eu acho que... Boa pergunta, viu, Douglas? É uma pergunta que faz a gente refletir bastante e eu gostaria que os compradores e todos os profissionais dessa área refletissem muito a respeito dessa pergunta.
Curtiu aí o podcast? O conteúdo na íntegra está à sua disposição no Spotify e também no YouTube do Inova 360. Aproveite e faça a sua inscrição no nosso canal. Por hoje, a gente fica por aqui. Até amanhã e, claro, faça coisas incríveis.